Boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta, terça-feira. Esta hora entramos em sua casa para trazer análise do tema escolhido para esta noite e hoje escolhemos a questão do recenseamento eleitoral, como alcançar as metas previstas. A 17 de março iniciou o recenseamento eleitoral nos distritos autárquicos, num balanço feito a 17 de abril, um mês depois. O STAI contabilizava terem sido já recenseados cerca de 3,8 milhões de eleitores, cerca de 38% daquilo que está previsto. E que, portanto, uma meta que elege um número que está abaixo daquilo que se prevê. E, portanto, temos aqui no estúdio o Sr. Cláudio Langa, que é diretor de comunicação do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Temos também Borges Nhambir, que vem da parte do consórcio de ONGs nacionais, denominado Votar Moçambique, e também Juma Ayuba, também de um outro grupo de organizações congregadas naquilo que chamam de Sala da Paz, e que tem estado todas estes consórcios ou estas organizações a acompanhar de perto este processo, os processos eleitorais no país e concretamente este processo de recenseamento eleitoral que decorre nos distritos autárquicos do país. E é com eles que nos próximos minutos vamos analisar esta questão do recenseamento eleitoral, estes números baixos que têm estado a ser anunciados. Mas, antes de mais, se calhar pedir ao Sr. Cláudio, que é para atualizar-nos neste momento como é que o STAI está a avaliar o processo. Houve alguma melhoria em termos de afluência nos últimos dias, depois do anúncio feito a 17 de abril? Bom, muito boa noite. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem neste momento. Muito boa noite aos colegas do painel. Mais uma vez agradecer à STV por esta oportunidade que, acima de tudo, serve também para sensibilizar a todo o cidadão em idade eleitoral para que se possa dirigir aos postos de recenseamento e cumprir este dever que lhe é consagrado pela Constituição. Bom, o que nós podemos dizer neste momento, decorridas 5 semanas do recenseamento eleitoral, como sabemos todos, o recenseamento eleitoral arrancou a 19 de março, até este momento decorreram 5 semanas, o que nós temos é um registro de 3.934.505 eleitores, portanto, o que representa um grau de realização de 48,79% em relação àquilo que é a meta prevista de 8.063.879 potenciais eleitores nestes 52 distritos onde estão inseridas as 53 autarquias locais. Portanto, o que podemos dizer também, comparativamente à última semana, é que infelizmente registramos um decréscimo em relação àquilo que são as médias diárias de registro. Portanto, na penúltima semana tivemos médias de registro diárias a rondar a 120 mil eleitores dia e neste momento, nesta última semana, tivemos cerca de 117 mil eleitores dia. Portanto, é uma preocupação, tanto do STAI como da Comissão Nacional de Eleições. Medidas estão a ser tomadas no sentido de intensificar a nossa campanha de educação cívica, com destaque para 3 províncias que, neste momento, estão abaixo da média geral, portanto, a província de Niassa, a província da Zambésia e a província de Maputo, que apresentam graus de realização muito abaixo desta média de 48,79%. Portanto, isto é o que podemos avançar neste momento decorrida destas 5 semanas. Eu gostava de convidar a Juma Ayuba, como é que está a Sala da Paz, tem estado a acompanhar este processo de recenseamento? Muito boa noite, estimados telespectadores da STV. Boa noite, Francisco Malhato, boa noite, colegas do painel. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade que é dada esta plataforma de observação eleitoral conjunta à Sala da Paz para fazer
para participar deste debate, desta análise, e congratular também a STV pela escolha do tema, que é um tema bastante feliz e pertinente e atual, não é? Como sabemos, está a decorrer este processo e vão aparecer aí mais 2 processos que, portanto, esta fase do recenseamento é uma das fases cruciais deste processo. A Sala da Paz tem estado a acompanhar desde o primeiro dia, tem estado a acompanhar todo o processo que tem acontecido, todos os problemas que têm sido levantados, temos estado a receber alguns feedbacks como nós montamos algumas plataformas, não é, de interação com o público. Então temos estado a receber algum feedback dos cidadãos, não é, em relação ao andamento do processo, e é com base nesses feedbacks que temos feito as nossas análises, temos feito os nossos relatórios do andamento do processo. Então, e qual é o feedback que tem estado a receber até esta altura? Bom, o feedback que temos estado a receber a nível das nossas plataformas é que, de facto, como o Sr. Cláudio disse, na primeira semana tivemos aí alguns constrangimentos. A primeira semana o recenseamento rondou em cerca de 92 mil inscritos por dia, não é? Na primeira semana, e isto depois na segunda semana veio a subir para 115, na terceira também 115 se manteve e na quarta semana subiu para 120. Infelizmente nesta quinta semana baixou para 117. Então nós achamos que nesta primeira semana estes números de 92 mil por dia foram forçados por alguns fenómenos, não é? Por algumas forças externas e internas também do próprio processo, que é, por exemplo, notou-se que havia alguma falta de conhecimento dos técnicos, né, em relação às máquinas, em relação a manejar as máquinas, inclusivamente em alguns distritos, em zonas recônditas, por exemplo, era a primeira vez que os jovens, né, pegavam pela primeira vez um computador, não é? Isso também deve ter criado alguns constrangimentos na hora de iniciar, na hora da amorosidade do próprio processo. Mas também temos verificado alguns problemas, como na primeira semana também verificamos aí um certo grupo de indivíduos que tentou se recensear, não é? Numa zona que não era a sua residência habitual. Então, esse tipo de constrangimentos, também constrangimentos de ordem técnica, dos próprios computadores, às vezes também não arrancavam, ou arrancavam depois no percurso, paravam, eram paragens curtas, não é? De 30 minutos, 1 hora, mas houve, por exemplo, o caso de Mucuba e acho que é Gorongosa, não é? Onde houve uma paragem praticamente acima de 24 horas, mas depois se normalizou. Também tivemos questões, constrangimentos ligados à própria natureza, como o caso das chuvas. Quando o processo começou, estávamos ainda, em algumas zonas ainda estava a chover, então os painéis alocados às vezes não funcionavam porque não conseguiam receber a luz solar, não é? Então esses problemas também logísticos, mas temos estado a observar. Então esses são mais ou menos os feedbacks que temos estado a receber e temos estado a acompanhar com os números que temos recebido, com essa abertura dos órgãos de gestão eleitoral de fornecerem os números. Então temos feito aqui algumas análises qualitativas e quantitativas do processo. Borges Nhameira, chamada a juntar-se, qual é a apreciação que o consórcio Votar Moçambique tem estado a fazer deste processo? Boa noite, obrigado. Grandes colegas, os telespectadores. É um processo muito complexo e que deve ser contextualizado para ser compreendido a forma como está a decorrer. É um processo que decorre num contexto em que o país tem limitações financeiras e digo isso porque os materiais que o Estado está a usar para fazer o recenseamento são materiais naturalmente obsoletos do último recenseamento de 2013 e 2014, que não tem a devida qualidade. E você vai instalar, o tempo de vida de um computador nunca é de acima de 5 anos. E instala-se novo software nesses equipamentos, esses equipamentos têm os constrangimentos que vai ter. Então isso está a contribuir muito para as avarias constantes que estão a acontecer. Por isso o Estado tem técnicos que andam de brigada a brigada a fazer reparação, manutenção das máquinas.
né? Claro que a manutenção é necessária, mesmo o equipamento novo, mas este é um fator importante. E no recenseamento piloto, que teve lugar em 9 distritos, precisamente para testar os equipamentos, notou-se que esses equipamentos não estavam em boas condições, mas pronto, vamos dizer que são os equipamentos existentes. E os números de recenseamento apresentados pelo STAI, bom, é preciso elogiar o STAI, pela primeira vez publicou na sua página web os números do recenseamento. Isso é importante, por uma questão de transparência e de acesso à informação. E o STAI tem a página web e não vinha fazendo isso. Os números são muito baixos. Eu penso que... Depois voltaremos a si, porque ficou algum problema técnico de som, mas voltaremos a si logo que tivermos este problema resolvido. Mas vou mesmo com estes constrangimentos que foram apresentados aqui, e principalmente esta questão que até foi levantada por partidos políticos de indivíduos que estavam a se recensear quando eram residentes de regiões fora dos locais onde deviam recensear, mas também a questão que foi colocada em relação aos equipamentos em si que estão a ser utilizados neste processo. Estes problemas todos estão a ser resolvidos. Aliás, houve também um outro problema relacionado com a questão do endereço, portanto, que isto já está a ser resolvido. Bom, de facto nós tivemos um arranque na primeira semana em que uma série de problemas foram constatados e imediatamente os órgãos eleitorais resolveram esses problemas. O primeiro deles foi a falta de colocação do endereço da residência, portanto, o endereço completo da residência do eleitor. Portanto, os brigadistas, ao fazerem o registro do cidadão, não colocavam o endereço completo da residência. Portanto, na aplicação do registro do eleitor, eles passavam imediatamente para o procedimento seguinte. E ao imprimir o cartão de eleitor, o que acontecia é que o equipamento, o software instalado, reconhecia a província onde está instalado o equipamento e, obviamente, que colocava somente o nome da província, mas não dizia que aquele indivíduo está registrado na província tal, no município tal, no bairro tal, avenida tal, por aí adiante. Portanto, não tinha o endereço da residência detalhado. Mas, para nós, tecnicamente, isto não constitui nenhum problema, porque o número de inscrição, o nome do posto de recenseamento que consta do cartão de eleitor e o código que nós temos no cartão, se todos nós pudermos reparar no cartão que estamos a imprimir agora, tem um código QR, portanto, um código que pode ser lido através de qualquer aparelho que possa escanear aquele código, portanto, dá todo o detalhe de registro, do ponto de vista de garantias de que aquele indivíduo está registrado naquele posto, para nós não nos criava nenhum tipo de problema. Obviamente, para garantir uma lisura ao processo, garantir transparência, maior credibilidade e confiança junto dos principais intervenientes do processo, que são os partidos políticos, houve necessidade de instruir a todos os brigadistas para tornar este campo da residência do cidadão obrigatório. E para aqueles que já tinham recenseado, já tinham o cartão de eleitor, o que é feito? Em muitos postos de recenseamento, com o apoio dos líderes locais, com o apoio dos próprios fiscais dos partidos políticos, foi possível mobilizar essas pessoas para procederem com a atualização deste dado da residência e, obviamente, ser-lhes emitido um novo cartão de eleitor com este endereço completo. Mas queremos tranquilizar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de o fazer, que o seu cartão é válido, não está ferido de nenhuma irregularidade. Os cadernos de recenseamento eleitoral que vão ser impressos para aquele posto que na altura da votação será um local de votação com uma ou várias assembleias de voto e mesas da Assembleia de Voto, portanto, o nome dele estará adstrito àquele local.
Portanto, também tranquilizar os partidos políticos que este indivíduo que não tem eventualmente atualizado este endereço de residência não poderá votar em qualquer uma das assembleias que não seja aquela derivada do posto de recenseamento onde ele se inscreveu. Portanto, queremos deixar aqui essas garantias e tranquilizar os partidos políticos. Quanto a esta questão de indivíduos que, esta ideia ou esta acusação de que havia indivíduos fora das autarquias que estavam a se recensear, foi investigado, foi esclarecido, há esclarecimento em relação a isto? Sim, sim. Nós notamos alguma movimentação de cidadãos em quererem se recensear, mesmo até não residindo naquele distrito, provenientes de outros distritos, e não quisemos associar isto a nenhuma motivação política, não é? Achamos que, muitos dos casos, é de interesse do próprio cidadão, movido talvez pela necessidade de possuir algum documento de identificação, esta oportunidade de obter o cartão de eleitor. Portanto, por iniciativa própria, alguns dirigiram-se aos postos de recenseamento, mesmo não residindo quer no distrito, quer no limite autárquico da autarquia. Portanto, fomos através de ações de sensibilização, através dos agentes de educação cívica, explicando às pessoas que este recenseamento é estritamente para os residentes nos 52 distritos onde estão instaladas as 53 autarquias. Portanto, todos aqueles que residem fora destes 52 distritos terão a oportunidade, próximo ano, de fazer a sua inscrição no recenseamento e, obviamente, obterem o cartão de eleitor. Portanto, é difícil também controlar esta situação a 100% e dizer que neste momento não temos essas situações. Portanto, isto são aspectos que fogem ao controle dos órgãos eleitorais. Obviamente que os mecanismos para o controle estão lá, os brigadistas estão instruídos a aferir a residência do cidadão eleitor ou do potencial eleitor que se apresenta ao posto, portanto, para que possa ser procedida a sua inscrição. Mas, obviamente, que é um processo de depuração difícil de se fazer, mas podemos garantir que todos os esforços estão sendo feitos para que isto não aconteça. Tivemos o registro, nestas 2 últimas semanas, na província de Sofala, na província da Zambésia, cidadãos também que acabaram sendo, infelizmente, detidos na tentativa de se recensear, uns provenientes de distritos que não têm autarquia para se recensear em distritos com autarquia, outros, no caso de Sofala, por uso de documentos falsos ou até pelo uso do mesmo documento por várias pessoas para registarem-se. E pelo país afora registramos casos isolados de jovens que, apresentando fotocópias das suas cédulas pessoais, com viciação do ano de nascimento, portanto, para que possa parecer que tenham 18 anos e poder recensear-se. Portanto, são casos isolados que estão a ser detectados e, à medida do possível, são resolvidos e com o extremo nestes casos, por exemplo, de Sofala e da Zambésia, que foram encaminhados às autoridades competentes. Portanto, esses indivíduos estão sob custódia policial para que o assunto possa seguir os seus trâmites legais. Portanto, são ilícitos eleitorais que infelizmente, não deveriam estar a acontecer neste momento, porque não abonam ao bom decurso do processo eleitoral. Infelizmente, também tivemos no último fim de semana em contramão o excesso de zelo dos brigadistas que, em plena capital do país, na escola secundária da Polana, impediram o recenseamento
de uma cidadã porque alegadamente não estava corretamente vestida para poder se recensear. Portanto, foram tomadas medidas, foram instruídos os brigadistas para que haja um nível de ponderação nestas situações, porque diziam que a senhora estava com os ombros de fora, mas não era o caso. Portanto, queremos deixar aqui um apelo e reforçar esta questão que nós queremos cumprir com as metas e os nossos brigadistas também têm que ser ponderantes nas suas atitudes. Portanto, achamos isto um excesso de zelo dos brigadistas e a situação foi prontamente resolvida com instruções para que não atuem dessa forma. Okay. Borges Namir, penso que já tem o seu microfone já a funcionar. Dizia, em relação àquilo que é a leitura que o consórcio Votar Moçambique faz deste processo. Bom, o Votar Moçambique tem a particularidade de estar presente em todo o país a fazer a cobertura, a observação jornalística do recenseamento. Portanto, temos pelo menos uma pessoa em cada distrito com autarquia. Em alguns municípios como Maputo, Matola, Beira, temos muito mais pessoas, o que nos permite ter informação detalhada do processo, de quase todas as coisas que estão a acontecer lá. E, efetivamente, os números são preocupantes. O STAI está de parabéns por divulgar os números, mas esses números mostram algumas preocupações, tendo em conta principalmente as grandes cidades. A média até o dia 22 é de 40%, a média total, né, dos recenseados é de 48%, aproximadamente 49%. Tem uma margem de erro de aproximadamente 6% de dados que tenham sido deixados fora. Mas se olharmos de uma forma desagregada para algumas grandes cidades, esses números são ainda muito mais baixos. É o caso de Lixinga, que é 28%. É o caso de Nampula, maior círculo eleitoral em termos provinciais, que é de 43%. É o caso de Quilimane, também uma cidade muito grande, que é de 32%. É o caso da Matola, por exemplo, que é a maior cidade de Moçambique em termos de número de habitantes, que é de 33%. Então, esses números estão muito abaixo da média nacional. Por que é que esses números são importantes? São importantes porque a eleição não vai ocorrer em todos os lugares onde há recenseamento. O recenseamento decorre no distrito com autarquia. Significa, por exemplo, que em Vilanculo, em Massinga, em Zavala, há muitas pessoas que estão a ser recenseadas que não vão votar. Então, preocupa que os números sejam baixos nos municípios onde se vai votar. Historicamente, o recenseamento tem tido grande afluência. Quando a votação fica abaixo de 45% nos últimos anos, os recenseamentos têm estado acima de 90%, em média 90% a 92%. E preocupa que os níveis sejam baixos a esta altura, quando está percorrido 5 das 8 semanas. E a Comissão Nacional de Eleições disse hoje, o presidente, que não há possibilidades, ou são reduzidas as possibilidades de o processo vir a ser prorrogado, porque o calendário eleitoral foi ajustado, especificamente o recenseamento, para dar lugar à segunda volta em Nampula. Então, há um risco muito sério de não se atingir as metas, e com todas as consequências que isso traz. Esta é a primeira parte. A segunda parte é que é importante olhar um pouco para os fatores que contribuem para esses baixos níveis. Porque se o nosso tema é como alcançar as metas previstas, então temos que olhar aos problemas que há, tentar corrigir os problemas para avançar e para números elevados nas próximas semanas. E há muitos problemas de ordem técnica, como já havia referido inicialmente. As máquinas não estão em boas condições, mas também há problemas de ordem humana. Os técnicos que fazem recenseamento, nós devemos lhe reconhecer o esforço que estão a fazer um grande trabalho à nação, um trabalho de grande responsabilidade,
e naturalmente aquilo que são pagos não compensa o trabalho que eles estão a fazer, é um trabalho patriótico que estão a fazer, mas também estão a fazer com alguma indisciplina, alguns, com alguma indisciplina, e o STAI precisa de olhar esta indisciplina de frente e corrigir esses problemas. Os atrasos na abertura dos postos, até a quinta semana, continuam a acontecer. A questão de roubo, furto, registramos isso na quarta semana. Os brigadistas estão lá para trabalhar e furtam o combustível que deve ser usado para os motores que são usados para fornecer a corrente elétrica, furtam o toner. Essas questões devem ser responsabilizadas e deve haver a devida substituição. Questões como essas que o Sr. Cláudio estava a referir, de mandar voltar o cidadão porque está mal trajado, eles devem ter código de conduta, devem ter passado por uma formação e acautelar todos esses aspectos. Mas não é só isso, há muito mais aspectos que podemos contar ao longo da conversa que nós temos estado a acompanhar. Então, esses aspectos devem ser corrigidos. Mas também há questões do próprio STAI. É o caso de Monapo, que o nosso correspondente nos reportou lá, não sei se pode a situação ter sido corrigida, mas é Monapo, por exemplo, no posto de licenciamento de Eduardo Monjane, 3 de fevereiro, em Tocolo, penso que estou a pronunciar bem o nome, houve paralisação de licenciamento porque não havia boletins de inscrição. E essas coisas, parecendo coisas pequenas, não havia boletim de inscrição, não havia combustível, parecendo coisas pequenas, são coisas relevantes, porque o cidadão que vai para se inscrever hoje, chega e volta por culpa que não é sua, dificilmente retorna ao mesmo local na semana seguinte. E o recenseamento eleitoral não caiu de paraquedas, está programado há mais de um ano, então é importante que dentro daquelas que são as condições do país, essas pequenas coisas tenham sido acauteladas ou sejam corrigidas com muita urgência. Okay. Convido-vos agora a acompanharmos uma reportagem que nós fizemos na semana passada, mesmo na cidade de Maputo, que certamente vai um pouco ao encontro da primeira parte da abordagem de Bosnia-Mir em relação àquilo que tem sido o comportamento dos eleitores ao nível dos centros urbanos, dos maiores centros urbanos que não têm estado, cujo registro está muito abaixo daquilo que é o previsto. Vamos acompanhar a reportagem. A um mês do fim do recenseamento eleitoral, rumo às eleições autárquicas de 2018, apenas 36,15% da população já recenseou-se ao nível da cidade de Maputo. Os motivos são diversos. A senhora Angélica, por exemplo, não se interessa por não sentir os benefícios de votar. Eu sou na zona de Matijano, não temos energia, não temos água, é para recensar para fazer o quê? Outros cidadãos ouvidos pela STV alegam falta de tempo e conhecimento. Não sei se o mesmo cartão ainda é válido, mas eu já tenho o cartão de licenciamento. Porque eu só tenho tempo nos domingos, tá vendo? Até agora estou aqui na cidade, eu vou a Matola, chego lá enquanto eles já despegaram. A nossa equipa de reportagem visitou alguns postos de recenseamento. O cenário encontrado foi de apenas um eleitor na mesa de inscrição e nenhum à espera. Na escola secundária de Lhanguane, por exemplo, o número tem vindo a reduzir com o andar dos dias. Os técnicos reconhecem esta realidade. Dizem que dos 4 cadernos programados para este posto, apenas 1,5 está preenchido. Já os eleitores encontrados nos postos de recenseamento dizem que votar significa responsabilizar-se pelo futuro da sua autarquia. É importante porque através do licenciamento nós podemos eleger estes que são os nossos governantes neste caso. A pessoa deve recensear e deve votar. E para votar deve recensear. Iniciado a 17 de março passado, o recenseamento eleitoral deverá terminar a 17 de maio e decorre nas 53 autarquias do país. Pronto, esta reportagem, portanto, foi feita mesmo aqui no centro da cidade de Maputo.
E o que revela algum déficit naquilo que é a educação cívica ou a transmissão de informações sobre a importância das pessoas se recensearem. Gostava de ter a sua breve reação em relação a este aspecto e me parece que a cidade de Maputo é um dos locais que também está a ter uma afluência muito, muito baixa neste processo. Como reverter esta situação? Bom, obrigado. E o que é que o STAI está a fazer nesses dias para tentar recuperar que mais eleitores se dirijam aos postos de eleição? E também esclarecer um pouco estas dúvidas que as pessoas têm, esta compreensão do processo. Talvez começaria mesmo por aí, em função do pronunciamento ali de uma telespectadora que foi ouvida pela STV em relação à dúvida quanto aos cartões que as pessoas já possuem do recenseamento passado do ciclo de 2013-2014, informar a todos os cidadãos e os telespectadores que nos assistem, particularmente neste momento, que todos os cartões antigos já não servem. Portanto, decorrido de uma obrigação legal, portanto, da lei do recenseamento, os cartões que as pessoas têm, que foram tirados em 2013-2014, foram válidos para aquele ciclo. Entramos agora num ciclo eleitoral que vai culminar com a realização das eleições autárquicas este ano e das eleições gerais e das assembleias provinciais próximo ano. Portanto, estamos num outro ciclo e todos nós devemos dirigir-nos ao posto de recenseamento e obter um novo cartão de eleitor. Portanto, este cartão antigo já não serve. A utilidade que podemos dar a este cartão antigo é que ele pode servir de meio de identificação no posto de recenseamento para que eu possa recensear-me. Portanto, eu posso fazer-me portar deste cartão, dirigir-me ao posto de recenseamento, apresentar-me à brigada com este cartão e através deste cartão eu posso ser recenseado neste novo recenseamento. Portanto, resumidamente, o cartão antigo já não serve, todos nós devemos obter um novo cartão. Quando me pergunta que medidas estão a ser tomadas, os órgãos eleitorais fizeram na última semana um trabalho intenso de supervisão e monitoria ao processo. Portanto, equipes mistas da Comissão Nacional de Eleições e do STAI estiveram durante 10 dias em todas as províncias para aferir o nível de execução do recenseamento eleitoral. Neste momento estão a ser tomadas medidas corretivas no sentido de providenciar todas as condições, quer técnicas, quer humanas, para a elevação do nível de inscritos nas próximas 3 semanas. Obviamente que também está sendo programada a intensificação do trabalho de educação cívica, quer através dos agentes de educação cívica, quer através dos meios de comunicação social, para que possamos elevar as metas. Fica aqui um apelo especial também a todos os partidos políticos, às organizações da sociedade civil, aos órgãos de comunicação social, para que também colaborem neste processo de sensibilização e mobilização de todos os potenciais eleitores, pois esta tarefa de consciencialização, sensibilização, não deve ser só acometida só aos órgãos eleitorais, mas também a responsabilidade de toda a sociedade, dada a importância deste processo no âmbito da construção e consolidação de uma cidadania que se pretenda que seja cada vez mais... Mas o STAI tentou tentar-se perceber melhor, aprofundar um pouco mais para perceber qual é a motivação para que nestes centros urbanos, por exemplo, aqui na cidade de Maputo, antes de iniciarmos o programa, falávamos de locais como José Machel, Escola da Polana, onde até vivem os políticos que são mais interessados por estes processos, cujas metas estão muito baixas, para perceber o que é que está a acontecer, portanto, e a perceber a mentalidade do nosso eleitor, se calhar... produzir uma mensagem mais adequada e mais acertada? Eu penso que aqui podemos elencar vários aspectos. O primeiro, talvez, olhando para não queremos dizer um DNA de moçambicano, de deixar tudo para mais tarde, eventualmente seja uma das razões. A outra, em função da peça que passou
podem ser motivações políticas, não é? Porque entendemos uma telespectadora que dizia que não fazia a ligação entre o recensear e os benefícios, as promessas, portanto, são aspectos que neste contexto específico fogem aos órgãos eleitorais. Portanto, há outros intervenientes que têm que ser chamados aí, mas eu penso que, olhando para aquilo que são os recenseamentos anteriores e ao comportamento típico do cidadão e também ao conhecimento que nós temos, não é tão diferente do passado. Normalmente nas zonas urbanas registra-se maior afluência nos últimos dias, enquanto que na zona suburbana a afluência ela é quase constante. Portanto, destas médias que nós aqui anunciamos da quinta semana, o que se pode notar é que a afluência é maior nas zonas urbanas, nas zonas não urbanas, e temos menos afluência nas zonas urbanas. Talvez porque as pessoas eventualmente nas zonas urbanas têm um dia a dia muito atarefado e quando terminam as suas obrigações profissionais, eventualmente o posto de recenseamento já esteja encerrado, e deixando para o fazer no fim de semana, e também eventualmente chega o fim de semana, tem outras tarefas e acaba não fazendo o recenseamento. Portanto, penso que são muitas razões difíceis aqui de arrolar, mas o que nós queremos deixar é um apelo vigoroso de que as pessoas não deixem para as últimas semanas, porque isto também pode criar constrangimentos do ponto de vista de resposta a essa demanda ou dessa eventual afluência nas últimas semanas. Portanto, sim, Ismael, olhando mesmo para esta o que deve ser feito para tentar alterar esta tendência e as pessoas e captar o interesse do eleitor neste processo? O principal, algumas coisas já foram referidas na peça, que de facto aquela primeira senhora quando disse que não vê o interesse, não é? Portanto, as pessoas perdem o engajamento, não é? Perdem vontade por causa do historial que nós temos, né? Desses processos eleitorais. Mas também é preciso entender que do meu ponto de vista, até o dia, por exemplo, 22, não é? Que esses resultados e que esses números foram lançados, já estamos em 49%, eu acho que estamos mal, sim, não é? Em relação, porque são 60 dias de recenseamento, já consumimos 35, não é? Até lá onde foram lançados, 35 disso corresponde praticamente a 58%, quer dizer que agora devíamos estar mais ou menos nos 58%. A este momento que estamos a falar. Mas estamos, infelizmente, nos 48, 49%. Portanto, estamos a perder 10%. Então, é possível, sim, chegarmos a esses números. E o histórico dos recenseamentos, nunca atingimos 100%. Não é? Mas é o ideal atingirmos e ainda vamos a tempo. Vamos a tempo, sim, já respondendo à sua pergunta, se todos nós estivermos engajados, como se disse, para materializarmos esta vontade. Primeiro, como o Inhamir disse, o STAI ainda tem muito trabalho por fazer. Tem muito trabalho por fazer, tem trabalho de sensibilização, tem trabalho de motivar aquelas pessoas que estão a recensear, que estão a operar as máquinas, não é? Os trabalhadores, aqueles jovens que foram recrutados, porque na primeira semana, se tínhamos problema de morosidade, não é? No processo, não se explica que até agora isso persista. Não é? Alguma coisa está acontecendo, ou as máquinas estão mesmo obsoletas, como o colega disse, ou então, de facto, as pessoas ainda não se adaptaram, ainda não se familiarizaram com as máquinas, ou então há uma indisciplina, não é? Há uma desmotivação. Então é preciso que o STAI comece a trabalhar afincadamente, comece a fazer mais a publicitação e como se disse também, os partidos políticos precisam ter também um papel crucial neste processo,
porque já é o tempo dos partidos políticos também começarem a mobilizar, não é? Porque eles também são atores principais deste processo. É preciso começar a mobilizar. A sociedade civil também é preciso começar a mobilizar mobilizar as pessoas, para engajar as pessoas a fazer o processo de recenseamento. Mas também essas situações técnicas, essas situações de indisciplina desmotivam, portanto, criam frustração nas pessoas. Você vai hoje no Recenseia, eu, por exemplo, no domingo recebi uma queixa de algumas pessoas que estavam à espera que o posto abrisse, até às 9 horas não estava aberto o posto, não é? Lá na Escola Maria da Luz Guebuza, em Nampula. Não é? Então, isso também desmotiva, porque algumas pessoas foram embora. Mas também preciso entender que esses números aqui são globais, não é? Porque também inclui, como nós sabemos, esse processo está a acontecer praticamente em todo o distrito autárquico, como se chama, não é? Como se diz. Então, tem ainda está a decorrer em algumas zonas onde as pessoas não vão votar, não é? Então, não sei, porque até na primeira semana, pelo menos o ESA fez um estudo, não é? Um relatório do ESA diz que havia tendência das vilas autárquicas concretamente ditas terem mais afluência do que aquelas zonas, não é? Aqueles postos administrativos, localidades e povoados, não é? Que estão ali em volta, que também estão a recensear. E este também é um fator que dá para trazer aqui a debate, porque é preciso também que o STAI comece já a explicar, não é? Porque nós temos recebido, por exemplo, nas nossas plataformas, muitos questionamentos relacionados a isso, de que por que as eleições estão, ou seja, o recenseamento está a decorrer praticamente numa zona muito mais alargada do que o próprio município. Então, isso também pode criar algum problema no futuro, alguma frustração no futuro. As pessoas podem achar que não estão a ser convidadas, não estão a ser inclusas no processo. Mas, só para terminar, ainda respondendo a sua pergunta, eu acho que ainda vamos a tempo de atingir os números ou a chegar perto daqueles números, porque ainda estamos em 48%, faltam ainda 25 dias de recenseamento. Acho que se todos nós nos engajarmos, o STAI, se fizer o seu trabalho de casa, acho que podemos chegar a esses números desejados. Borges Jamir, os fatores críticos para melhorar o processo e levar as pessoas a terem mais interesse? Bom, não é possível trazer soluções mágicas, né? Se as tivéssemos, era só colocá-las e a situação estava resolvida. Mas, como dizia na minha primeira intervenção, há aspectos que devem ser melhorados, aspectos técnicos da parte do próprio STAI. O STAI estava a distribuir painéis solares para recenseamento nas zonas rurais semana passada. E ainda esta semana vai distribuir outros painéis solares. É bom, mas é tarde, né? Está a distribuir painéis solares na quinta semana. São questões que podiam ter sido previstas, né? Colocar a logística no terreno antes da operação iniciar. Bom, uma das grandes justificações, que é tradicionalmente uma justificação das entidades públicas em Moçambique: está a chover. Bom, mas nós conhecemos que a época chuvosa é de determinadas regiões, né? E devíamos esperar que chovesse. Então devíamos estar preparados para enfrentar a chuva, né? E não é de tudo uma catástrofe a chuva. E depois, as questões comportamentais é preciso que sejam resolvidas. Não é preciso que sejam escamoteadas, é preciso que sejam resolvidas. Por que eu digo isso? Na terceira semana, o senhor Cláudio apareceu em público a denunciar casos de brigadistas que faziam turnos, né? Deve estar 3 no posto, depois eles decidiam fazer turno, ficava a trabalhar 1, 2 iam para casa. Depois havia casos de agentes da polícia que apareciam, eu estou a repetir as palavras do STAI, que apareciam embriagados nos postos, tudo mais. Na quarta semana, reportamos casos, foram confirmados pelo STAI, de furto de material, furto de toner. Quando se furta o toner, significa que o cidadão chega, quer recensear,
não pode recensear porque não pode imprimir o cartão porque não tem toner. E em muitas escolas foi assim, as pessoas tinham que voltar na semana seguinte para recolher os seus cartões, tendo já sido recenseados, porque não tem toner para imprimir, porque alguém o desviou, né? E depois esses casos de roubo de combustível, não, mais grave do que furtar o combustível, colocavam nos motores água para compensar o combustível que extraíram. Então tem 25 litros de combustível para pôr no motor, e tira 5 litros, não sei se vende ou faz o quê, e depois mete água. Aquela água danifica o motor. Bom, não é mito que eu estou a falar, são coisas que acontecem nos postos. Então, é preciso corrigir esses problemas. Esta semana quinta semana, temos esses casos, as máquinas continuam a variar, em escala muito elevada. Algumas zonas de Montepuez o recenseamento ainda não começou, porque tem problemas de vias de acesso, podia mencionar os nomes, Lusaka, Tola, Xixano, ainda não começou o recenseamento, ainda não havia começado, pelo menos até semana passada, porque tem faltas de vias de acesso. Portanto, o que é que devemos fazer para melhorar? O próprio STAI deve se preparar para melhorar as condições, em primeiro lugar. Segundo, a questão comportamental é um pouco difícil de controlar, né? Mas tem lá supervisores que trabalham para isso. E, em terceiro lugar, a questão de educação cívica, né? Não está a acontecer com a mesma força que acontecia nos anos anteriores. Nós víamos spots que ficaram marca registrada na sociedade, questão de pesca com legume, muita coisa que acontecia de mobilização das pessoas. Não estou a ver nas mesmas proporções a mesma campanha desta vez. E se nós falhamos no recenseamento, falhamos em cascata. Você não vai depois convidar as pessoas para votar que não se recensearam. É irreversível o processo. Então, é preciso melhorar esses aspectos. E quando as pessoas que têm dúvida, bom, eu não vou votar porque no meu bairro não tem energia, eu penso que é uma abordagem diferente, respeitando a liberdade das pessoas de não participar. Mas é uma abordagem diferente. Por quê? O grande mérito da democracia é que nos permite escolher os nossos dirigentes e nos permite que, periodicamente, nós possamos corrigir os erros que cometemos ao fazer mais escolhas. É diferente de outros sistemas, por exemplo, nas ditaduras, você não sabe quando é que a pessoa sai lá. Mas na democracia de 5 em 5 anos, por acaso de Moçambique, você é chamado a corrigir o erro que você cometeu nas eleições anteriores. Então, se nas eleições passadas você escolheu alguém que não conseguiu resolver os seus problemas, então vai se recensear para mudar, escolher outra pessoa. Essa é a única oportunidade que o cidadão tem. E as relações, o município, são relações de vizinhança na sua origem. Nós, vizinhos, nos reunimos, escolhemos a melhor pessoa que pode resolver os nossos problemas. E se você não quer escolher a pessoa que vai resolver os problemas do seu bairro, da sua cidade, e quem vai escolher por si? Então, essa não é, respeitando a liberdade das pessoas de não querer participar, não deve ser a melhor opção, a melhor das opções. E, então, é preciso corrigir esses aspectos, mas o cidadão também precisa de... Mas se calhar se a educação cívica também transmitir esta ideia deste poder que o cidadão tem, sim, pode se calhar ser uma... Está fraca a educação cívica, é uma coisa que o Juma estava a levantar. Bom, as pessoas não sabem por que estão a recensear e não vão votar. Faltou essa explicação. Eu não sei se o STAI, a CNE já explicou alguma vez por que está a recensear todo o distrito, se a eleição há de ser só na autarquia. Isso é uma invenção da CNE. É uma decisão que eles sentaram lá e decidiram, porque a lei não diz isso. E se formos a notar, é a primeiríssima vez que a eleição, que o recenseamento é no distrito com autarquia. O que a lei diz, não sei por que mudou, falta de recursos, não sei, talvez o Sr. Cláudio nos possa ajudar. O que a lei diz é que o recenseamento este ano devia ser nacional, de raiz e de abrangência nacional. Depois dessa abrangência nacional se extraía as pessoas que vivem dentro de autarquias para votar. No próximo ano temos atualização. Bom,
CNE decidiu que seria nos distritos com autarquia. Mas as pessoas não têm essa explicação. Então, eu vou telefonar para minha mãe que vive na zona rural. Vou dizer, mamãe, vai plantar na Machamba, porque não vai estar recenseado, não vai votar. E no próximo ano vai voltar a recensear-se para as eleições gerais. Então, isso também não está explicado. E quando não há transparência, as pessoas tendem a não participar. E última questão também eu gostava de... Eu já elogiei o STAI por estar a divulgar dados desagregados. Já elogiei por ter colocado informação na página web. Mas é incompreensível que nós não temos, por exemplo, os dados por gênero. Isso é uma forma de incentivo também às pessoas. Não temos dados por faixa etária. Mas se nós formos a olhar para todos os outros setores, por exemplo, na educação, você tem informação dos que estão inscritos para o ensino, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são jovens, quantos são... Essa informação não temos quando se trata de recenseamento. Então, imagine que a informação aparecesse que os jovens é que não estão a recensear, as meninas é que não estão a recensear. Poderia haver uma educação cívica orientada para estes grupos que estão a se aliar ao processo. Eu penso que todas essas coisas devem ser olhadas e devem ser melhoradas. Sim. Eu acho que há um fator aqui que nós estamos a levantar que vimos, na verdade, no noticiário de hoje, que é essa coisa das pessoas cobrarem dinheiro. Sim, mas antes de entrar nisso, portanto, eu queria chamar esta reportagem, porque é uma das reportagens que quero ler para aqui, para depois pedir as devidas explicações ao STAI. Vamos chamar esta reportagem, portanto, que foi feita hoje em Nampula, destas supostas cobranças ilícitas nos postos de recenseamento. Munícipes têm estado a fluir em massa aos postos de recenseamento instalados na cidade de Nampula. Contudo, os que acorrem a estes locais têm estado a reclamar ao tratamento a que têm estado a ser sujeitos pelos brigadistas, que muitas vezes exigem valores monetários. Tem mulheres aqui, senhores aqui, senhoras que estão aqui há 2, 3 dias, que não estão a conseguir recensear. Quando perguntamos pessoalmente, eles dizem que tem que dar samora. Samora, em outras palavras, eles dizem que tem que se pagar dinheiro. A ver que estão a atender mais as pessoas que sabem falar com eles do que nós não estamos a tratar. Nós estamos aqui desde de madrugada. Tem pessoas que chegaram aqui 4 horas, 5 horas, nos encontraram aqui, mas estão a recensear, estão a sair. Pessoas que sabem falar como assim? Eles saem, vão atrás, conversam, não sei o que é que falam, depois levam documento, lá estão a entrar, estamos a ver, eles estão a entrar, estão a recensear, estão a sair. Refira-se que vale tudo para marcar presença e conseguir se recensear. Esta senhora, por exemplo, teve que recorrer ao seu bebê para ter acesso na escola primária completa Peia, no bairro de Micopo. Desde as 2 de madrugada, mas graças a Deus já consegui agora é que estou a conseguir, sim. E como é que conseguiu? Os outros não estão a conseguir, como é que a senhora conseguiu? Eu consegui por seguinte, manter vir meu filho de casa, é por isso que eu consegui. Temos colocado baris, né, para identificar a nossa bicha e nós também tivemos cá. Eles, das 8 horas que eles abriram, que deram a abertura, alguns entraram e recolheram os nossos bilhetes e depois eles andaram a dizer, né, que precisam de samora para que possam nos atender. Estes episódios registram-se em vários postos de recenseamento. Sobre a situação, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral não se pronunciou. E tem agora esta oportunidade para se pronunciar. Bom, é lamentável se de facto isto está a acontecer. É muito triste e é condenável se de facto confirma-se que para que o cidadão possa recensear-se é-lhe exigido valores. A caminho daqui conversei com os meus colegas de Nampula e informaram-me que logo de manhã os órgãos locais ao nível da cidade de Nampula far-se-ão presentes neste posto para que possam aferir esta situação e possam tomar medidas imediatas para que a situação seja corrigida e seja restabelecida uma normalidade no atendimento dos cidadãos.
porque pelo que nós podemos depreender da peça, alguns estão há 2 dias nas filas para que possam ser recenseados. É preciso também perceber o que é que está a acontecer para que as pessoas fiquem este tempo todo, mas também é preciso lamentar o comportamento dos brigadistas, se é que é verdade, o comportamento dos brigadistas afetos a este posto. É preciso compreender que nós temos cerca de 7.200 brigadistas espalhados pelo país todo. Como dizia, e concordando com o que dizia o Borges, a questão comportamental é de difícil controle, não é? Existem instrumentos que estes brigadistas têm que obedecer, quer a lei do recenseamento, quer o código de conduta do brigadista, mas foge-nos ao controle esta falta de cumprimento desses instrumentos, e à medida que detectamos estas situações, são tomadas medidas. Foram tomadas algumas medidas, foram detectadas, por exemplo, as situações que o Borges rolou aqui, de roubo de combustível, de toner, entre outras situações anómalas que têm estado a ser tomadas medidas para corrigir estes fatos. Sim, conforme reportamos nas semanas passadas, esta questão do desvio de toner, desvio do combustível, foram tomadas medidas no sentido de rescisão do contrato destes brigadistas, e alguns até alguma responsabilidade disciplinar e criminal, e foram substituídos pelos suplentes. Nós temos uma margem de cerca de 20% daquilo que é a necessidade global de brigadistas que participaram da formação. Portanto, as substituições são feitas pelos nossos chamados suplentes, portanto, são indivíduos que passaram pelo processo de formação, mas não foram contratados. Portanto, ficaram numa lista que nós chamamos de suplentes para estas eventualidades. Porque também temos situações de rescisão por vontade do próprio brigadista, sem que tenha cometido nenhuma irregularidade, nenhum desvio, ou que tenha se comportado mal. Portanto, por razões pessoais, alguns pedem a rescisão do contrato, e obviamente temos que ir buscar imediatamente pessoas capacitadas para substituí-los. Portanto, temos tomado medidas e com toda a certeza é o que eventualmente nós podemos dizer em relação a esta peça que passou. Se forem constatadas estes factos, serão tomadas medidas com relação a esses brigadistas afetos a este posto. É preciso também antes de irmos ao intervalo, gostava de ter essa explicação da razão porque alargou-se o recenseamento de fato para o distrito todo autárquico e não somente para... Bom, esta é a segunda vez que fazemos. O Borges estava a dizer que era a primeira. É a segunda vez que fazemos no distrito onde está a autarquia, por vários pressupostos, várias razões, mas podemos elencar uma ou duas. Primeiro, porque o limite do distrito, o limite das autarquias é feito através dos bairros que integram o município, não é? Para cautelar um crescimento. Os municípios crescem, não é? E os limites dos municípios não são estáticos, não é? Eles crescem em função da expansão dos próprios bairros que integram esses municípios. Para acautelar esta situação e não se circunscrever só o recenseamento aos limites atuais do município e atender a este eventual crescimento dos bairros, foi decidido que o recenseamento deveria ser na globalidade do distrito. A outra razão também é que, se nos circunscrevêssemos só ao distrito, teríamos o agravamento destas situações de indivíduos que, vivendo fora do limite da autarquia, pudessem terem tentativas de recensear-se dentro do município. Portanto, temos estas situações agora em menor escala, e penso que, se fosse só no município, teríamos numa escala eventualmente maior. Então,
só para elencar duas razões que nos motivaram a fazer no distrito e não exatamente no limite das autarquias. Portanto, é preciso deixar alguma margem para que possamos responder ao desenvolvimento do próprio município e a quem decide em relação às fronteiras do município. O limite dos municípios não são decididos pelos órgãos eleitorais, não, são decididos por entidades próprias da administração pública, portanto são elas que decidem o limite das autarquias. Portanto é preciso acautelar e deixar este espaço de manobra para que não possamos restringir eventualmente o direito de uns em detrimento de outros. Bem, mas na mesma não vão votar, portanto. Sim. É preciso também esclarecer que no ato do recenseamento, quando recebemos o nosso cartão de eleitor, é explicado aquele que vai votar é recomendado a comparecer no dia 10 e aquele que não vai votar é aconselhado a conservar o cartão de eleitor para que possa votar no próximo ano. Mas o problema, Margarida, se me permite, é que essa explicação não é feita antes. Ou seja, há aqui de uma certa forma, não vou dizer enganar as pessoas, mas falta de informação às pessoas. As pessoas vão recensear e não foram ditas que não vão votar. E acaba ouvindo isso de vizinhos, de terceiros. Bom, sabem, na verdade vocês não vão votar. Isso desmobiliza as pessoas de alguma forma. Eu acho até que essa desculpa acho que não é muito convincente, porque na verdade o que está a acontecer não é recensear nos limites, ou seja, perto dos limites, porque há bairros que estão perto. Estamos a falar de postos administrativos ou localidades que estão a 20 km. É todo o distrito. Sim, é todo o distrito. Nós estamos a recensear o distrito todo. O que vai acontecer, não é? Isto não é... Podemos estar aqui a minimizar a coisa, mas quando chegar o dia de eleições, aquelas pessoas esperam ter uma mesa de voto naquela mesma escola ou naquele cajueiro onde estão a recensear. Então, se não encontrarem uma mesa de voto, se não se colocar uma assembleia de voto, eles vão se achar marginalizados do processo. Vão se achar marginalizados. E aí podemos até ter situações de pessoas que dizem, afinal as eleições estão a decorrer na vila, então vou para lá. Não é? E aí, chega lá, já é proibido de votar. Não, você não pode votar porque você recenseou lá. Então, as pessoas não vão entender. E nós temos que perceber, na verdade, e isto parece uma brincadeira, não é? Porque é preciso perceber que nós da sociedade civil, pelo menos da Sala da Paz, está neste processo que é para ajudar a criar legitimidade do processo. Não estamos para julgar ninguém. Estamos para ajudar, para evitar esses problemas, esses conflitos pós-eleitorais. Ou eleitorais. Porque depois são os próprios partidos que depois vão pegar isto. Exatamente. E dizerem que 9 mesas, 9 pessoas que estão fora. Não, entendimento na CNE. Agora, nós podemos estar a discutir uma questão um pouco ultrapassada, porque o recenseamento já está a decorrer. Mas eu penso que é importante explicar às pessoas que, primeiro, a CNE não tem base legal para fazer o que está a fazer, não é? A lei não diz isso. A lei fala de recenseamento de raiz à escala nacional. E no próximo ano seria só atualização daqueles que completaram 18 anos depois deste recenseamento, não é? E isso pode criar uma espécie de conflito no futuro, porque os partidos políticos também na CNE não concordaram quanto a isso. Ok, tudo bem, avança-se neste momento. Mas quando depois de acontecer os problemas que o Juma está a referir, pode-se virar tudo contra a CNE. E, para o caso do cidadão, eu penso que o Estado ainda tem tempo de explicar às pessoas que se recenseiem e não vão votar. Bom, eu queria só reforçar este aspecto. Temos que damos a oportunidade aos espectadores de participarem no programa. A questão dos que estão-se a recensear e não vão votar, volto a repetir, estão a ser esclarecidos à medida que recebem o seu cartão de eleitor. É dito a cada um dos eleitores, olha,
não vai votar este ano porque não está no município. Mas esse mecanismo não é auditável, senhor Cláudio. É dito pelo brigadista ali. Nós, os outros, queremos ver se é dito efetivamente ou não. Não temos como. Inclusivamente também, diz-se que entrega-se o cartão, diz que volta no dia 10 de outubro. O que devia ser dito era volta no dia 19, dia 22, quando as listas estiverem afixadas. Para as pessoas verem antes se o seu nome consta da lista, daquela escola, não é? Então, é essa mensagem que devia se passar, não volta no dia 10 de outubro. Mas essa mensagem da exposição está sendo passada. Não está a ser passada. Pode não haver uma uniformidade. Sim, então é isso que nós estamos a dizer. Que a orientação é passar a mensagem. Sim, uma coisa é a orientação, o dever ser, outra coisa é o ser que está a acontecer lá. Então, essas coisas não estão a ser passadas, então isso pode criar um conflito. Bem, vamos neste momento observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes, a altura em que os telespectadores poderão se juntar aqui ao programa e deixar ficar as suas observações acerca do tema e análise. Até já. As emoções de Moçambola estão de volta à STV. Viva todos os momentos do maior campeonato de futebol do país. Veja as suas estrelas favoritas a brilharem. De março a novembro, 16 equipas de todo o país desfilam aqui na STV Notícias. Com a parceria ZAP. Há 4 anos que somos o rosto da comunicação em Moçambique. 4 anos de uma história de sucesso e de liderança nas notícias, de um canal de liberdade. Muda-se o mundo, mas o nosso foco mantém-se. Formigamos o país para trazer o melhor da informação. Somos uma televisão de debate aberto, do contraditório, de todas as partes. 4 anos trazendo-lhe o melhor da informação. Todos os factos na análise, no comentário. Com o mesmo compromisso de sempre, todos os dias fazemos o futuro. Hoje, como sempre, esteja onde estiver. 4 anos no seu olhar e da sua vida. Numa caminhada conjunta, sempre nova, sempre diferente. Onde quer que estejamos, estamos consigo. Vale a pena trabalhar para si. Somos os seus olhos no mundo, 24 horas por dia, em direto e em português. Tem acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda à sua App Store ou à Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se seguindo as instruções. Veja os vídeos mais recentes. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se seguindo as instruções. Se já estiver registado, introduza apenas os dados da sua conta. Funções da app. Através do menu, você pode Bem, voltamos para a segunda e última parte do programa. A partir deste momento, os caros telespectadores podem ligar e deixar ficar as opiniões à volta deste tema. Temos já em linha o Sr. Cadu Moreira. Boa noite. Boa noite, Francisco Andrade. Boa noite também extensiva aos convidados aí presentes. Sim. Primeiro, saudar a abordagem do Boris Nhamir, que está a ser muito interessante, não porque os outros não estão a ser, mas está a ser muito esclarecedor na forma como está a abordar a questão. Bom, eu penso que, por exemplo, a nível de cá no Maputo, o mês, pronto, tem passado outras coisas que tem duas pessoas. Noto que as pessoas não estão a votar. E a questão a beneficiar-se, aliás. E a questão é essa que uma das pessoas fazia noção de que eu vou beneficiar para quê? Porque a situação econômica do país, a situação de vida, a condição social nossa está difícil. Isso vai beneficiar a um certo parte político. É o que eu lamento nessa situação. De facto, a situação, as pessoas andam frustradas com a situação, mas deviam ir beneficiar para que pudessem colocar, porque isso por democracia é assim, né? Funciona dessa forma, mas as pessoas não estão a fazer. E eu acho que, por exemplo, os tais
tivesse interesse, muito mais interesse nesse processo, poderia, por exemplo, instalar brigadas de recenseamento nas barracas, nos mercados, por exemplo, nas igrejas, onde tem aglomerado populacional. Como tem acontecido quando são campanhas eleitorais, os vários políticos de campanha eleitoral vão em qualquer sítio. Então, o que está aí, por exemplo, não pode implementar uma estratégia que nem essa. Portanto, são coisas que devem ser bem vistas, porque as pessoas devem ser incutidas que devem recensear, porque é por essa via que podem colocar as pessoas que acham que podem governá-los bem e poderem fazer aquilo que pretendem, façam bem certo poder. Muito boa noite. Obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Cadu Moreira, pela sua participação aqui no programa. Vamos com a linha telefónica aberta, um número em rodapé, o telespectador poderá ligar, deixar ficar a sua opinião, no sentido de, até certo ponto, sensibilizar as pessoas a ter que, portanto, ir votar. Temos um telespectador que pediu anonimato. Boa noite. E já está a participar. Obrigado. Eu acho que porque o que tem acontecido é as pessoas vão aos postos de beneficiamento e chegam lá, formam bichos e, no entanto, parece alguém que diz que não há sistema ou porque não tem energia. Eu gostaria de perceber como é que o Estado, primeiro, num ato como este tão importante e que sabem que é algo que para funcionar precisa de energia, isto não foi planificado. Eu acho que é um bocadinho estranho e vergonhoso quando nós assistimos a sítios onde as pessoas devem contribuir um certo valor para poder carregar um credelec, para poder se recensear. É esse o motivo que nós damos para que os moçambicanos vão à massa para poderem ter esses constrangimentos todos. Eu acho que se nós queremos um trabalho sério, temos que desempenhar também um trabalho com qualidade e com respeito àquilo que é o direito de todos nós. Ninguém vai lá para se recensear para pedir um favor. Não. O Estado tem lá suas obrigações, nós como povo vamos lá para cumprir. Então, quando chegamos lá, passamos por isto tudo e perguntamos a quem interessa isto tudo. Com que o povo vá, acaba cansando, não volte mais ao recenseamento. Quem ganha? Então, é meio estranho. Eu acho que, de facto, o STAI, o CNE, tem que se tornar um único gabinete com meios e recursos humanos para trabalhar para evitar isto. Não faz sentido que nós tenhamos estas duas instituições e tenhamos um péssimo serviço eleitoral num país como o nosso, que investe tantos milhões de dinheiro para poder sustentar esse tipo de serviço e nós passamos por isso tudo. Então alguém ganha quando o povo não recenseia-se, alguém tira um benefício. Eu não sei porque é que as duas instituições existem para gastarem fundo nosso, andarem de bons carros, adicionar a sua classe e no fim do dia prestam uma qualidade péssima para os moçambicanos. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, deixando ficar aqui, portanto, a sua opinião à volta deste processo eleitoral. Estamos, portanto, no ano eleitoral em que as pessoas são de fato convidadas a recensear, e só recenseando é que as pessoas podem, portanto, eleger as pessoas que devem dirigir os seus municípios. Tenho em linha o Sr. Gabriel Mufundici. Boa noite. Muito boa noite. Saúdo os nossos convidados. Sim, sim. Eu gostaria de chamar a atenção a STAI, ou Comissão Nacional de Eleições, para ele melhorar a publicidade. Porque a publicidade fala só daqueles que vão completar 18 anos. Aqueles que é para trocar o cartão, na publicidade não vem. Era preciso pôr tudo, aqueles que vão completar anos, dia 18 anos naquele mês, dia 10
e aqueles que têm cartões para trocar, essa publicidade sair no mesmo tempo. Até pode utilizar as nossas línguas moçambicanas, aproveitar as nossas línguas que são ricas em todo o país, meter na televisão, nas rádios, porque é assim, tem que poder, aqui ainda não estamos preparados para a democracia. Nós sabemos que para escolher nosso dirigente é preciso ir recensear. Mas em tempo de campanha, vão encher nas campanhas enquanto eles não têm cartões. Era preciso que todos, aqueles que têm direito de ir recensear, levar novos cartões, para ele escolher o seu representante quando chegar o tempo. É preciso também os nossos convidados aí incitar que as coisas melhoram. Já começou já assim não há maneira de parar. É preciso que nós lutamos nossos esforços, mesmo estar na televisão. Você tem cartão de voto de eleitor de agora, eu tenho aqui, mas eu tenho aqui, não posso mostrar. Eu já recebi, a minha família também já tem cartão. Não sei se vocês têm já aí para mostrar a nós um novo cartão. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela sua... aliás, está até pelo repto, né? Sim, caros entrevistadores, portanto, continuamos com a linha aberta e recolher, portanto, esses contributos que, portanto, são úteis, tendo em conta que este é o processo que todos nós estamos chamados a contribuir. Tenho em linha o Sr. Amici, que nos liga de Lixinga. Boa noite, Sr. Amici, já está a participar. Obrigado, boa noite a si, aos seus convidados e todos os telespectadores. Bem, eu penso que a explicação que o homem do Estado deu acerca do recenseamento para todo o distrito com autarquia, parece que não vale. Eu só posso dar exemplo da província de Niassa. Para alguém que está no distrito do Lago, por exemplo, as eleições autárquicas vão acontecer na vila de Mitangua, mas estão a recensear as pessoas que estão em Cobre ou em Lucilis, acima de 200 quilômetros. A questão de Quamba também. Por exemplo, alguém que está em Dakar, isso não está a dar bem. Mas agora a minha sugestão como país, agora devia-se pensar que as eleições autárquicas, assim como as eleições gerais, nós que vamos escolher o presidente da República, os deputados da Assembleia da República, assim como membros das Assembleias Provinciais. Devia ser de uma única vez, isso é o meu entender. Eu penso que isso poderia reduzir alguns custos para o país. O recenseamento só devia acontecer talvez por pequeno, uma vez apenas. Isso penso que podia ajudar o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Amici. Temos mais uma oportunidade para um telespectador ligar, vai ser o último a participar aqui no programa, para deixar ficar, portanto, a sua opinião à volta do tema hoje em análise aqui no programa Linha Aberta. Estamos a falar deste processo de recenseamento eleitoral. Bem, tenho mais um entrevistador que pede anonimato e liga de Chimoio. Boa noite e já está a participar no programa. Boa noite. Sensei, boa noite. Já está a participar no programa. Pode deixar ficar a sua opinião. A minha opinião é a seguinte. As pessoas estão sendo recenseadas ou estão recenseadas, mas são obrigados a irem com os cartões nas suas instituições para poderem serem levados um número. Agora, eu não sei se tem dois estágios ou não. Recenseam, depois são exigidos para levar os cartões para as instituições. E lá na instituição tem uma pessoa que tem uma lista que anda a tirar os números. Não sei se é para que efeito. É isso que nós queríamos saber mais ou menos se os caras têm conhecimento ou não. Tem exemplo de alguma instituição onde isso aconteceu? Sim, tenho. Tenho. Mesmo o governo distrital, alguns governos que fazem isso mesmo. Ok. É tudo? É tudo. Muito obrigado pela sua participação. Estamos mesmo muito, vou pedir só apenas uma intervenção de cada um e breve, mesmo estamos em cima da hora, mesmo a começar por si. Bom, obrigado. Talvez começaria por essa última. O STAI não tem conhecimento e nós até chamamos estes registros paralelos.
Nós aconselhamos a todos os cidadãos que, feito o seu recenseamento, tendo o seu cartão de eleitor, os dados são seus, são pessoais. Não deverá dar a mais ninguém, a não ser que o queira fazer por livre vontade. Mesmo aos fiscais dos partidos políticos que estão nos postos de recenseamento, a estes também é proibido o levantamento do nome e do número de inscrição de cada um dos eleitores que sai de cada um dos postos de recenseamento. Os fiscais dos partidos políticos têm o direito de receber informações sobre o decurso do recenseamento, mesmo o nível de registrados por dia ou pela semana. Os brigadistas estão instruídos a fornecer, no final de cada dia, o número global de recenseados naquele dia, inclusive a preocupação que foi colocada aqui pelo colega Borges, os partidos políticos recebem desagregado por homens e mulheres, porque o nosso sistema, ao nível do Mobile ID, que é o equipamento que nós usamos para o registro dos eleitores, tem o resumo diário e o resumo da inscrição a cada hora, desagregado por homens e mulheres. Infelizmente, na globalização dos acumulados, nós não o fazemos e, inclusive, no último briefing que demos, comprometemos doravante a fazer essa desagregação por género. Portanto, resumidamente, não temos conhecimento e não é uma prática que nós recomendamos e, muito pelo contrário, repudiamos essas atitudes de registros paralelos. Em relação ao Sr. Gabriel Mfundice, eu penso que ele está coberto de razão. É preciso esclarecer que os cartões antigos já não servem. Já havíamos dito aqui em intervenção anterior que todos nós que temos cartões do último recenseamento somos chamados a ir ao posto para obter o cartão de recenseamento, para que possamos estar registrados neste novo recenseamento eleitoral que vai servir para as próximas eleições, portanto, as eleições que estão previstas para este ciclo. Se me permite fazer uma ligação já direto para que as pessoas possam perceber quem são os que são chamados a proceder com o registro eleitoral. Portanto, são todos os cidadãos moçambicanos que residam nestes distritos, sejam maiores de 18 anos, portanto, ou que vão completar os 18 anos até a data das eleições, portanto, até o dia que vão se realizar as eleições autárquicas, portanto, que é o dia 10 de outubro de 2018. Portanto, se vai completar 18 anos neste intervalo do início do recenseamento até o dia 10 de outubro, é chamado também a proceder ao seu registro. Há um outro aspecto que é preciso também esclarecer em relação a alguma pressão que é feita aos brigadistas nos postos com muita afluência de potenciais eleitores, porque também tem havido uma interpretação um pouco dúbia de algumas atitudes que os brigadistas têm tomado quanto à obediência aos critérios de prioridade no atendimento, apelar aos potenciais eleitores que se fazem as filas para que tenham alguma paciência em relação E quem tem prioridades? As prioridades são dadas às mulheres grávidas, às mulheres com bebês, aos idosos, aos portadores de alguma deficiência. Portanto, tem prioridade no atendimento. E acho que podemos depender naquela peça de Nampula que a senhora acabou indo buscar o filho para gozar dessa prioridade. Portanto, estas situações também temos encontrado em alguns postos de recenseamento. Portanto, este grupo os mais funcionários geral, públicos e os outros não tem prioridade. A prioridade é dada aos cidadãos da terceira idade, portadores de alguma deficiência física, as mulheres grávidas ou portadoras de bebês menores também. Não posso trazer meu filho de 5 anos e dizer que quero gozar de alguma prioridade. Portanto, reforçar aqui o apelo a todos os cidadãos que ainda não se recensearam,
posso garantir ao Sr. Gabriel Mufundisi que eu já o fiz, infelizmente, o meu cartão está no carro, não trago aqui, e quero ter a certeza que os meus colegas também já o fizeram, senão não estariam aqui a fazer este apelo também aos outros para que o fizessem. Portanto, vamos todos ao recenseamento eleitoral, independentemente destes constrangimentos, os órgãos eleitorais estão no terreno com todo o esforço a tentar superar estas dificuldades, algumas não previsíveis, mas estamos a evitar todos os esforços no sentido de superar estas dificuldades e garantir que estas últimas 3 semanas ocorram com alguma normalidade para que possamos atingir as metas previstas. Borges Jamir. É a última declaração, né? Primeiro, gostava de dizer que nós, como Votar Moçambique, temos uma contribuição que estamos a dar, não só na fiscalização do recenseamento, mas também como uma das componentes do nosso trabalho na educação cívica. Desenhamos mensagens que vamos começar a fazer a publicitação nos meios de comunicação social para incentivar as pessoas a se recensear. E os dados desagregados seriam muito importantes para nós, como público, para podermos orientar as mensagens para cada diferente tipo de público, mensagem para a juventude, mensagem para jovens, rapazes, raparigas, para mulheres, em função daquilo que é a participação de cada grupo. Então seria uma contribuição enorme para a sociedade se o STAI pudesse dar dados desagregados. Relativamente às questões que foram levantadas pelos telespectadores, penso que o Sr. Cláudio respondeu, mas eu gostava de repisar uma coisa sobre o aspecto de recenseamento fora da autarquia. Eu penso que o STAI deve ser claro nisso. O Sr. Cláudio disse que a autarquia vai se expandindo. Eu não sei se é bem verdade que a autarquia vai se expandindo. Parece que a autarquia, os seus limites são criados por lei. Portanto, se um bairro está fora da autarquia, está fora da autarquia. Nós podemos ver isso no município de Maputo. Nós temos Guava. Maracuene está fora do município de Maputo, apesar de ser uma expansão clara de Maguanine. Eu penso que esse aspecto é uma questão de... Guava faz parte da província de Maracuene. Então, o limite do município de Maputo terminou ali. E Guava não tem nenhum posto. Exatamente. Então, o que nós estamos a dizer é que o limite do território autárquico é definido por lei. Só permitindo, nesses casos específicos das cidades, porque é preciso esclarecer que nós temos 2 categorias de municípios. Temos cidades e temos vilas. Na maioria das cidades, na sua maioria, salvo uma e outra, a autarquia ocupa a totalidade da cidade. Portanto, aí não é preocupante. Do distrito. Sim, ocupa todo, por exemplo, o caso da cidade de Maputo, são todos os distritos urbanos da cidade de Maputo fazem. Neste exemplo que o Borges coloca, Guava faz parte da província de Maputo, portanto aqui já há até uma separação da divisão administrativa. Claro, saímos da cidade podemos para a província. Este é um exemplo, se calhar. Mas podemos ir para Manhissa. Eu viajei quase todo este país. Quando você chega ao município, tem ali uma placa na estrada que está escrita Vila Municipal de Manhissa. Significa que aquele é o limite ou não? Agora, uma coisa é dizer que o STAI não conhece o limite e as pessoas também não conhecem o limite. Agora, o limite é definido por lei, até que se faça a expansão. Exatamente. É definido por lei. Agora, por uma questão de transparência, esse aspecto deve ser clarificado. E muito obrigado. Jumayuba. Obrigado. Em nome da plataforma de observação eleitoral conjunta Sala da Paz, gostaria primeiro de agradecer o STAI pelo esforço que tem feito, principalmente nessa abertura. Nós temos muito acesso às informações, temos estado a resolver algumas questões, portanto, com os órgãos de gestão eleitoral. Mas aqui gostaria de reforçar o seguinte, que é possível, sim, senhora, atingirmos as metas previstas, se o STAI, nessas 3 semanas, conseguir, portanto, reverter essas coisas revertíveis. Porque nisto tudo que nós levantamos, esses obstáculos todos, existem obstáculos que é possível ultrapassar, não é? E nós temos exemplo, por exemplo, de Cabo Delgado, que está em 71%, em Inhambane 62% e 54% para Sofala. É possível nós chegarmos a esses números e, como vimos ali, por exemplo, na peça, as pessoas estão a pagar dinheiro porque, afinal, há enchentes.
Portanto, se não houvesse enchentes, as pessoas não pagavam. Então, se as pessoas estão a pagar ou estão a chorar para licenciar porque há enchentes, então vamos aproveitar essas enchentes. Os órgãos de gestão eleitoral, o STAE, deve aproveitar este momento que as pessoas estão a ir em massa, não é? Para não frustrar as pessoas e conseguirmos atingir as metas, porque eu acredito que é possível, estamos em 48, mais 3 semanas, é possível chegarmos aos 100%, talvez até mais. Obrigado. Muito obrigado por terem aceito estar aqui conosco para este programa, especialmente ao Jumayuba, que veio até de Nampula para poder participar conosco neste programa, e agradecer também aos telespectadores que estiveram deste lado a acompanhar e aqueles também que ligaram, deixando ficar a sua opinião. O nosso muito obrigado e voltamos na próxima semana com mais algum tema para análise aqui no programa Linha Aberta. Boa noite.